Pessoal, eu havia prometido para você que faríamos muitas aulas com a Tico Tico, que eu estava na dependência de comprar Tico Tico nova para iniciarmos essas aulas. Então hoje, para nós começarmos essa parte, você vai aprender a fazer cortes retos com a Tico Tico. A Tico Tico é possível cortar reto, cortes curvados, inclusive 45 graus, e fazermos as esquadrias. Esquadrias essas que nós também chamamos de 45 graus porque são cortes, na verdade, chanfrados, 45 graus, para você formar aquelas molduras de bordas para mesa, molduras de quadro, enfim, aquele corte chanfrado. Então nós vamos fazer hoje um corte reto, um corte chanfrado daquele, em 45 graus, que na verdade chama-se esquadria, mas porque o 45 graus é quando você deita a base da máquina, ela inclina aqui em 45 graus, mas é para que você entenda. Vamos fazer esses dois tipos de cortes da maneira simples, mas nós vamos começar pelo mais simples, pelo mais fácil, como sempre fazemos, para que você possa acompanhar aos poucos e ir entendendo. Então vai ser uma aula bem básica, bem rápida, bem simples nesse sentido, e para que você comece a ingressar aos poucos nesses cortes que são possíveis com a máquina. Como eu disse na outra aula, a Tico Tico é a primeira ferramenta de muitos de vocês, então você tem que dominar os cortes retos com ela além dos curvados. Você vai precisar fazer cortes retos com ela, tanto transversais quanto comprido. Pessoal, o meu modelo, a minha pelo menos, veio com esse guia reto aqui, um guia paralelo para você cortar reto, como muitas serras circulares também vêm. Alguns modelos de Tico Tico não possuem esse guia, então você não se preocupa, porque eu raramente uso isso daqui. Porque existem tipos de cortes retos em madeiras que eu não vou conseguir usar isso. Não vai ser adaptável para mim. Mas eu vou explicar como é que você usa isso. Vamos supor que eu fosse cortar essa madeira aqui, a lateral dela está reta. Para eu cortar reto com esse guia, eu preciso que sempre uma madeira esteja reta, um dos lados esteja reto, senão eu não consigo usá-lo. Se esse lado aqui fosse para cá, vamos inverter, vamos fingir esse lado aqui do cimento, que eu fosse cortar por aqui. Então esse guia aqui, ele vai geralmente na frente. A Tico Tico que possui, ele geralmente tem dois mini manípulos aqui. Manípulos são aquelas peças que você aperta com a mão, parafuso com a mão. Tem outros locais que ele é chamado de outro nome, mas eu conheço por manípulo, que é o mais comum. Se enfia aqui, tem dois buracos aqui. Antes, ele passa por esses dois buracos, aí você tem uma régua aqui. Você guia aqui qual é a largura que você quer que o seu corte saia. Então no meu caso aqui, vamos supor, eu quero aqui, vamos supor que eu medi aqui 5 centímetros, sei lá, 4 centímetros, aí eu aperto ele aqui, os dois lados, é só para que você entenda. Eu vou cortando ele aqui, com essa peça lateral aqui reta, se guiando. Vou até tirar pra você ver melhor, porque na Tico Tico vai ser difícil, porque ela tá com a... Vou tirar a lâmina pra você ver melhor. Vamos simular que a lâmina estivesse aqui. Eu vou prender ele só pra você entender. Então vamos fingir que a lâmina tá aqui. Comecei a cortar. Aqui é aquela base reta. Então ele vai encostado aqui, essa lateral aqui encostada, essa lateral na lateral da madeira, que sai como guia. Eu tenho que forçar ela sempre por esse lado, pra que ela se mantenha encostada. Eu vou passando ela aqui, com a mão aqui em cima, só pra você entender. Sempre forçando ela pra esse lado, pra que ela, a lateral da base do guia reto, encoste e se mantém encostado na lateral. E eu vou cortando reto. Ele vai forçar o corte reto. Se fosse esse lado, essa peça eu tiraria e viria por esse lado. E ela encostaria do lado de cá, da mesma maneira. Só substituiria para o outro lado. Marcava aqui onde eu queria que fosse o corte. Você aperta os dois manipulozinhos, os dois parafusos dela, dependendo do modelo. E você vai cortando. Mesma coisa, ela vai encostada ali. Você vai cortando, sempre mantendo esse guia na lateral reta. Como eu disse, ela depende de uma lateral reta para poder ser usada essa ferramenta. Tupia, muitos modelos já vêm com isso. Serra circular, como eu disse. A própria Tico Tico. Se a sua não veio, não se preocupa. Como eu disse, eu vou ensinar uma outra técnica. Eu pouco uso aqui, nem na tupia, nem na serra circular, eu não gosto muito, porque isso me limita nesse sentido, de eu sempre ter que ter uma madeira com a superfície reta. Por exemplo, se eu fosse cortar esse lado aqui, se esse lado não estivesse reto, só esse lado danificado aqui, totalmente irregular, e esse lado também irregular, isso aqui já não me serviria. Ela não passaria reto aqui, porque esse lado está irregular. Se os dois lados fossem assim, totalmente irregulares, então eu vou sempre depender de que um lado esteja totalmente reto, e não é toda madeira que eu vou achar desse jeito. Eu posso ter madeiras que vão estar ovaladas aqui, vai estar oval, vai estar com barriga, sem estar planeada, sem estar reta, sem estar plana. Então não vai adiantar muito. Para mim, pelo menos, eu não tenho muito hábito. Não que seja ruim, é uma ferramenta que ajuda muito para muita gente. Para mim, já não uso, não sou muito adepto dela. Mas é um guia a mais que veio, é um item a mais que contou. Pessoal, pela lógica, como é que você cortaria reto com a Tico Tico? Igual fazíamos com a nossa... circular, você se lembra? Você mede da lateral, vou até desligar a tomada, que se ela está na tomada é perigoso. Vou remover ela da tomada que é mais seguro. Você mediria aqui a distância da lâmina, da lateral da sua lâmina. Você mediria aqui a lateral da sua lâmina para cá, bem aqui, dessa distância da lâmina até a base. Tiraria esse valor, riscaríamos onde queria que fosse, onde você quer que fosse o corte, em qualquer madeira, faria um risco. Desse risco para cá você colocaria o valor, acrescentava. Aqui é a linha de corte, você quer que seja o corte. Dessa linha para cá você coloca aquele valor que você tem da distância da sua lâmina. Por exemplo, a distância da minha é 3,4 centímetros, 3 centímetros, 4 milímetros. Então eu marcaria essa linha. Faz um risco onde você quer que seja o corte. Aqui está o meu risco. Dessa distância para cá eu jogo o valor da minha lâmina, da lâmina para base, a lateral.
O meu valor é 3,4 centímetros. Então 3,4 centímetros eu marcaria aqui, da linha de corte pra cá. Marcava em 2 lugares. Botava uma régua paralela aqui, uma régua reta, qualquer sarrafo reto, qualquer coisa reta aqui. Prenderíamos isso daqui, essa seria a lógica, e cortaríamos. Só que depende do modelo da tico-tico. Tô falando porque eu já tive algumas tico-ticos que acontecia. Eu tive tico-ticos que essa parte aqui, esse pêndulo que era mole, ele bambeava, então não era possível fazer isso. Eu tive tico-ticos que cortavam reto, mas a tendência da tico-tico, por ela ser uma máquina para curvas, é jogar a lâmina para o lado, chanfrando. Então você começa reto, ela vai reto, mas ela vai saindo da linha. Eu vou te mostrar um exemplo que eu fiz alguns cortes aqui já, pré-cortes, para te mostrar isso. Eu medi aqui, por exemplo, essa madeira aqui, eu tenho uma linha reta, fiz aquele cálculo, coloquei um sarrafo aqui e comecei a cortar. Ela tá reta, mas ela começa mais ou menos reta, ela vem jogando pro lado, ela vai chanfrando, ela vai saindo. Eu substituí na minha, pelo menos o modelo da minha acontece isso. Eu substituí 3 lâminas diferentes, eu não consegui fazer ele totalmente reto com a régua. Colocando a régua, ela se força, aí ela começa reta em pé e ela vai tombando. Ou seja, você vai amassando a lâmina. Isso acontece com a minha. Vou falando pelos testes que eu fiz aqui essa semana, que eu precisei fazer alguns testes, queria te mostrar isso. Pode ser que, por exemplo, que você tem um modelo igual a minha e diga assim, eu coloquei a régua aqui do lado, coloquei uma régua reta aqui e eu consegui cortar perfeitamente, não deu esse erro. Pode ser. Eu já ouvi falar, por exemplo, de casos desse modelo aqui, várias pessoas já comentaram comigo, que vem com defeito, ou que veio com defeito, ou que passou da defeito na regulagem da potência. A minha não deu ainda, pode ser que dê. Então depende muito de modelo para modelo, de máquina para máquina. Eu não posso afirmar que todas vão ser assim, não tenho como de afirmar isso. Estou falando dos testes que eu fiz na minha. Eu estou falando isso porque eu já fiz testes em outros modelos que eu tive no passado e aconteceu isso também. Então, para você cortar reto com ela, é diferente da circular. É o conselho que eu te dou. É mais fácil você fazer o risco e ir guiando ela e olhando. E é possível fazer o corte reto, sim, sem usar esse gabarito, porque ele vai dar encrenca. Eu poderia colocar ela, por exemplo, no trilho. Eu forçando ela a ir reto, ela vai ter a tendência de fazer essa inclinada. Eu vou cortar aqui essa mesma linha que eu fiz aqui, reta. Eu fiz ela errada do lado. Agora eu vou cortar na mão, sem guia, pra você ver, só pra gente poder entender isso, como é que funciona. É questão de posicionar a mão e ir com ela reto. Aí você vai dizer, mas eu não consigo cortar reto. Então você usa aquela guia. Eu acho que vou até tentar com essa guia. Talvez seja mais fácil para você, mas se a sua não tiver guia. Eu não quero trabalhar com a guia porque pode ser que você não tenha guia, então você vai ficar limitado a isso. Você vai cortar ela na mão olhando. Tá aqui riscado, você vai seguindo ela reto. Se você sair um pouco para fora, dá preferência se tiver que errar, que erre para fora, que você pode acertar isso na grossa ou na plana, do que para dentro. Se errou para dentro, você não consegue mais arrumar. Eu vou fazer um segundo risco aqui, acho que eu vou fazer até de caneta para você poder visualizar melhor. É que eu queria te mostrar esse exemplo que acontece com a minha, para você não achar que você tá fazendo o corte errado. Com a guia, pelo menos a minha acontece isso, eu já tive outros modelos que aconteciam. Devido à serra tico-tico, ela ser propensa a isso, ela é propensa a cortar em curva, ela tem que ter ela tem que ter um certo jogo lá dentro para poder fazer essas curvas, senão ela não faria curva. Se ela fosse totalmente firme, reta, como é a circular, o eixo circular não bambeia. Se ela não tivesse esse bambeado, ela não conseguiria fazer a curva. Então a gente está adaptando uma ferramenta para isso. Se ela for solta, sem guia, ela vai cortar com perfeição. Eu fiz um risco aqui de caneta. Eu vou cortar em cima desse risco, sem guia nenhuma, sem nada, pra você ver solto, como ela não vai fazer esse tombado que ela deu aqui. Acho que é possível que você veja a linha que eu fiz de lápis e ela vindo pra cá. Mesmo com a régua certinha, mesmo medido milimetricamente daqui pra cá, eu coloquei a régua, preguei essa régua aqui reta, totalmente reta em cima, que a lateral eu sei que tá reta. Coloquei ela aqui como guia e fiz esse teste essa semana. Então eu tenho que te passar isso pra você entender, porque de repente se o seu modelo fizer isso, você vai achar, caramba, não é possível cortar com tico-tico reto. É possível. Só que tem tico-ticos que elas causam esse defeito. Não é esse defeito, ela é mais mole, ela tem que ser mole pra fazer a curva. Algumas são mais duras. Eu sei que eu fiz uma vez com guia que deu certo, não vou lembrar agora qual foi o modelo, realmente não me lembro. Há muitos anos atrás eu fiz uma, e as outras que eu testei não deram, porque eram mais mole, tinha esse jogo lá dentro, que tem que ter mesmo esse jogo, é natural. Por isso que muitas pessoas às vezes alegam, não dá pra cortar reto com a tico-tico, fui cortar com molde, coloquei uma régua e não deu certo. Não é que ela não dá certo, que não é possível, é que com o guia, se ela tiver essa tendência de ser mole, mais voltada pra curva, ela vai jogar. Ela vai inclinando o corte, ela vai jogando pro lado e não consegue manter, mesmo com a régua aqui. Mesmo que você obrigue ela, mesmo que você colocasse 2 réguas aqui. Por exemplo, eu tenho uma régua guia aqui, eu prendi uma régua guia aqui, fiz o corte bem no meio e colocar uma segunda régua guia aqui. Eu vou tirar isso aqui pra você ver o espaço. Eu tenho madeira reta aqui, coloco uma régua guia aqui, uma segunda régua guia aqui, para ela correr no meio, o risco está bem no meio. Mesmo com isso daqui, ela ainda vai acabar tendo a tendência de jogar ou para um lado ou para o outro, porque ela é mole, ela tem que ser mole para isso, para poder fazer as curvas. Então, o problema não está em guiar a base.
O problema não tá aqui, é isso que todo mundo entende errado. Ah, o problema tá na base, porque ela não é feita para isso, a base consegue ficar reta. Não, o problema não tá aqui, o problema tá aqui. Quando ela liga, ela tem a tendência realmente a fazer isso. Dependendo do modelo, que eu tô deixando bem claro, porque você pode ter um modelo que faz ela reta na guia, na régua guia, assim, essa régua guia manual que a gente faz, e você vai dizer que eu tô mentindo pra você. Eu não tô mentindo, eu tô dizendo pra você que depende do modelo. Esse modelo, igual o modelo que eu tinha antigamente da outra marca que eu tinha, já não dá certo, ela vai dar uma sambada. Por isso que na mão eu consigo, no guia eu não consigo. Aí você vai dizer, ah, mas é mais difícil cortar no olho, assim a olho. Não é difícil, desde que você deixe sempre alguma coisa a mais e depois você acerta isso na planinha ou acerta isso na grossa. É uma solução que você vai ter para cortar reto com ela. Eu vou colocar esse guia aqui, vou cortar primeiro com ele, caso você não tenha, não tem problema, nós vamos cortar depois a olho, para você poder entender e praticar, só para nós testarmos se isso aqui vai acontecer. Vou colocar ela bem aqui, tá bem perto da lâmina, vou colocar essa madeira presa e vamos fazer esse teste agora. Isso eu realmente não cheguei a testar, vou testar com você agora. Eu vou encostar a guia aqui, a lateral da guia totalmente aqui encostado, e vou cortar ela pra gente ver se ela não vai sambar pro lado. Vou soltar aqui, baixar um pouquinho mais para fora, eu quero continuar um pouco mais esse corte para nós tirarmos essa dúvida. E aí nós vamos medir da lateral pro corte quanto é que deu, se teve alteração. Eu mantive aquela base que vem nela. Agora vamos medir isso. Tô até marcando onde é que tá o meu risco. Do 20 para cá, deu 22,7. Vamos medir aqui no final. Já deu erro. Deu 22, deu 23 no final do corte. Ou seja, ela vai jogando para cá, porque eu tô usando uma régua guia. Tem que se levar em conta isso. Pelo menos a minha tá acontecendo isso, pode ser um defeito da base. Eu já medi a minha base. Eu já peguei a minha base aqui, eu já coloquei o escoado na minha base, referente à lâmina, da vez que estava batendo os 90 graus, está batendo certinho, não é esse o defeito. É realmente isso que eu tô te falando, ela tem a tendência de ir jogando pro lado, porque ela tem que ser móvel mesmo lá dentro dela, ela tem que dar essa sambada para poder fazer a curva, porque ela é voltada para a curva. Agora, essa linha que eu fiz aqui, em caneta, eu vou tentar trazer a câmera mais pra frente pra você ver. Eu não gosto muito de usar esse tipo de guia, principalmente de tico-tico, porque eu já sei que pode ter a tendência a dar esse problema. Mas eu tinha que te mostrar, pode ser um defeito da minha, pode ser, não tô afirmando isso, eu só tô querendo te ensinar como é que você corta reto, a maneira mais fácil de cortar reto com a tico-tico, que é realmente na mão. Dessa maneira, tendo a mão firme, você não vai errar. Você vai dizer, ah, mas eu não tenho a mão muito firme. Então você joga um pouco mais pra lá, você joga 1 milímetro a mais, 2 milímetros a mais, pra conseguir cortar ela, e aí você põe numa morcinha e vem acertando isso com a plana. Já com o risco do lado, você vai acertando com a plana, com a grossa, é mais fácil trabalhar. O importante é a gente cortar. Eu vou passar o corte aqui pra você ver. Agora sem essa guia. Eu vou tirar essa serra guia daqui. Vou cortar ela na mão agora. A olho mesmo. Que é a maneira que eu tô mais acostumado. Que eu sei que não me dá erro. Que ela não vai tombar. Porque ela tá livre. Ela não tá presa a nada. Então ela não tá tendo tendência a errar. O que vai mandar vai ser realmente o controle da minha mão. Eu vou colocar ela aqui. Vou ficar desse lado que eu me posiciono melhor desse lado aqui do que ao contrário do que de lá. É a posição que eu uso. Mas eu vou olhando daqui de lado. Eu vou olhando a minha lâmina se está mantendo o máximo que eu conseguir reto na minha linha. Que ela bateu no sarrafinho que tá prendendo ela. Não pude continuar, mas é pra você entender. Vou te mostrar agora o corte reto. Ele tá retinho em cima da linha. Vou até tirar aqui pra você ver melhor. Pode ter ficado alguma coisa errada se eu colocar uma régua aqui. É claro que pode ter ficado, eu fiz na mão. Mas a chance de eu errar é menor. Ela não jogou pra cá como joga se eu colocar uma régua guia. Eu errei aqui nesse comecinho, tem uma pontinha aqui, se você consegue ver. Deu um errinho aqui, bem na pontinha, mas pra cá ela começa a ficar totalmente reta. É o mínimo que eu vou ter que acertar isso aqui na grossa, ou na planinha, uma passada ou duas eu acerto isso. Mas é mais fácil eu cortar isso reto dessa maneira.
Se a gente medir aqui agora, vou até colocar a câmera para cá, a gente medir, a gente vai ver que tá batendo os dois lados certos. Por isso que você vai ver, às vezes, algum vídeo, alguém fazendo, te mostrando um trilho para tico-tico vai dar certo, dependendo do modelo da tico-tico. Às vezes você vai fazer e não vai dar certo, dependendo do seu modelo. Depende muito de modelo para modelo, porque aquela peça que faz ela subir e descer, ela tem uma certa mobilidade ali dentro. Ela tem que ter, isso é normal, como eu tô repetindo muito. Isso ela tem que ter, só que depende do modelo da tico-tico, ela pode ser mais bamba ou menos bamba. Se ela for mais bamba, ela tem a tendência de não conseguir seguir isso numa linha paralela. Ela vai ter a tendência de inclinar a lâmina. E a lâmina vai entortando. Eu entortei várias lâminas na outra que eu tinha por causa disso, até compreender como é que funcionava a coisa, o que estava de errado. Eu vou fazer uma marca aqui. Tá aqui, tem essa marcazinha aqui já. Só pra gente tirar essa dúvida aqui, comparando com o final do corte. Trazendo pra cá, você vê que ela tá batendo com a linha que eu risquei. Na mão, os dois lugares que eu colocar, os 3 lugares eu posso colocar no meio, no final, você vê que o corte tá batendo. Sair alguma coisa, meio milímetro, sair, é mão, não tem como, não tô seguindo uma linha reta. Mas é mais fácil eu cortar ela na mão reto do que eu cortar com guia. Tem esse segredo. Parece loucura, mas não é. Não tá na base o problema, nem na lâmina. O problema tá ali dentro, depende da mobilidade que ela tem. Cada modelo vai ter esse jogo mais ou menos. Se fosse com 5 graus, eu queria fazer um corte com 5 graus pra você entender isso também. Eu vou arrancar essa madeira daqui, essa lateral. Essa parte que eu sei que tá reta. Vou fazer um risco aqui com 5 graus para nós cortarmos com 5 graus uma esquadria. Também não vai sair 100% reta a esquadria, já vai dar problema. Mas eu posso acertar isso aqui na grosa. Porque os cortes de 45 graus nós sabemos que são chatos de ser feitos, porque eles precisam realmente de uma exatidão para que a junção seja exata. Se eu colocar aqui, fiz o risco aqui 45 graus. Se eu colocar aqui uma régua guia, medindo lá os 3,4 milímetros que eu tenho, colocasse uma régua guia para passar ela aqui, com certeza a minha lâmina encostada, a base encostada aqui na lateral da régua guia, ela vai começar a jogar para cá isso. Ela vai começar reta e vem vindo morrendo para cá. Eu não consigo fazer esse corte com ela. Agora eu vou prender ela e vou cortar isso aqui na mão. Eu vou até passar a caneta para você ver melhor isso. Que é mais fácil eu acertar desse jeito, na mão, do que com a guia. Por isso que você precisa testar na sua. Bota uma régua guia na sua, faz o teste, vê se a sua sai o corte totalmente reto, se não sai. Tem que analisar, não adianta, eu não vou poder te afirmar qual o modelo que funciona, qual o modelo que não funciona. Eu não testei todas as marcas, não adianta. Eu sei que eu tive um modelo que eu testei com trilho, um trilhozinho, e funcionou. E as outras que eu tive não funcionaram. Por isso que eu tô te afirmando isso, que é complexo de te afirmar qual é a que funciona, qual é a que não funciona. Eu vou prender ela aqui. Qualquer lugar que eu possa prender aqui, só pra gente fazer esse teste aqui, rápido. Eu vou fixar o grampo pra você aqui, a gente já corta ela manualmente, só pra você entender. Pessoal, tá aqui o risco, vou cortar ela na mão. Já sabemos que se colocar o guia, ela vai dar aquela sambada, ela vai dar a lâmina ela tá reta aqui, ela vai dar uma deitada e vai saindo fora da linha. Então eu vou tentar na mão. E aí, se eu precisar fazer um acertozinho, a gente faz um acertozinho na grosa rápido. O importante é que você olhe daqui, nessa direção, você tá com o rosto pra cá, paralelo a ela, vai olhando, tentando manter o máximo que você conseguir. Você pensar, mas a mão treme. Não tem problema, vai sair pouca coisa. Vai praticando e vai testando aos poucos, você vai pegar o jeito. Isso daí não tem jeito, é prática. É segurar aqui na frente, com firmeza, manter a base totalmente encostada na madeira que está cortando. Não é de lado, nem assim para cima ou para baixo, é totalmente encostada. A base é reta, tem que estar encostada. Cortei, na mão, caiu no chão, vou pegar, desliguei e vou pegar ela. Você colocando ela aqui, você vai ver que tem umas ondas aqui, ela não tá 100% certa, ela tem alguns erros que foi feito na mão, não é igual uma circular, mas tá feito, é algo que dá pra acertar na grosa. Vou até colocar os 45 graus aqui pra gente testar, pra testarmos se deu o ângulo aqui. Olha, por incrível que pareça, o ângulo tá exato. Deu certinho. Se eu quisesse, que não tem problema aqui, eu fazia essa união aqui com parafuso, com cavilha. União, você escolher o jeito que você ia fazer. Passava até pó. Esse pó que sai dela, isso aqui é cedrinho, com cola. E lixava. Isso aqui ia ficar imperceptível.
Então você vê que é possível fazer os 45 graus com ela. Tá retinho, não tá torto não. O corte não tá torto. Tá direitinho, porque eu tô trabalhando com ela na mão. Na mão ela tá livre. Ela não tem a tendência de oscilar. Se eu boto uma régua, eu forço ela. Aí ela tem a tendência a ficar oscilando, ela vai jogando pro lado. É automático. Eu fiz vários testes essa semana aqui. Fiz nessa madeira aqui que você viu. Fiz nessa agora, nesse pedaço. Havia feito nessa aqui antes de começar a aula, que eu ia fazer com ela o exemplo da aula. Você vê que ela, na mão, eu comecei aqui a fazer um teste. Essa aqui, essa segunda que está entortando os fora da linha. Essa aqui foi feita com a guia. Eu prendi uma guia aqui bem nessa linha. Então ela tem essa tendência, não adianta. Existem muitos mitos sobre a tico-tico por falta de teste. A pessoa tem, por exemplo, um modelo, tentou, não deu certo, pronto, acabou. Tico-tico nenhuma mais presta, tico-tico nenhuma mais é boa, é impossível cortar reto com a tico-tico, não tem como cortar. Não, isso é lenda. Isso é lenda. Você tem que testar. Cada máquina é uma máquina. Que eu tô falando, essa minha aqui, muito boa, muito potente, maravilhosa, eu adorei ela. Só que ela tem esse problema, ela não aceita a régua guia. Pelo menos essa daqui não está aceitando. Eu estou deixando bem claro, você pode ter uma dessa marca, mesmo modelo, e aceitar, e fazer que eu estou errado, que eu estou mentindo. Eu não estou mentindo. Eu fiz os testes, a minha pelo menos não aceitou. Pode ser que o ajuste da sua seja diferente, a sua aceite. Tem que fazer teste, não tem como a gente afirmar nada. Só queria te mostrar que na mão ela corta reto. Eu queria muito te mostrar isso para você entender. E esse negócio que, minha mão não é firme, não tenho firmeza, é prática, isso realmente isso é prática. Faz vários cortes retos com ela, vai praticando, porque ela é leve, ela é suave, você não vai sentir ela é levinha de trabalhar, não é uma circular que é pesadona, então você tem mais chance de acertando e pegando o jeito de ir com ela mais reto do que uma outra máquina. Vou colocar aqui na bancada só para você ver o corte, como é que ficou, quando a gente inverte ela. Tá aí, ó. Eu queria juntar aqui só para você ver que na mesa é melhor para você visualizar e entender. Eu gosto de mostrar os erros que dão, as encrencas, você sabe disso, eu não fujo disso, para poder a gente poder especificar as coisas e fazer a coisa certa. Tá aqui. Tá retinho. Tá batendo os 90 graus certinhos. Tem esse errinho aqui. Eu posso aqui pegar uma grossa e acertar essa pontinha de onde que ficou aqui, essa pontinha que saiu. Eu posso acertar. Normalmente ela vai dar já um defeitinho, porque ela vai encostar mais pra cá, já não vai ficar nos 90 graus exatos. Então o mais seguro, já que eu consegui cortar, é fazer isso. Seria unir e botar cola, é uma opção. Ou se quiser acertando na grossa, coisa mínima também, pode ser. Vou dar uma arrumada rápida na grossa aqui, nesse cantinho de nada, só para que você veja. Que eu vou arrumar um lado e vou ferrar o outro, não tem jeito, eu tô... Olha, 5 graus é o pior corte que tem, você sabe disso. Comi ali, removi, vamos ver o que vai dar. Tá encostando melhor agora. Era uma pontinha que estava errada, tá encostando melhor. Vamos ver se ela já não abalou. Geralmente estraga um lado, conserta um lado e estraga o outro. Vamos ver como é que ficou aqui o esquadro. Dessa vez paguei a língua, tá certinho. Mas geralmente estraga. Mas agora deu certo, tá aqui. Tá unida. Dá pra você ver. Fiz na mão. Não é porque eu fiz na mão que eu sou o bonzão, que eu sou melhor que ninguém, não. Todo mundo é bom, todo mundo pode, todo mundo é capaz. Eu acho isso muito claro. É questão de prática. Você consegue. Faz os 45 graus, pega a sua, vai cortando e olhando, sempre olhando por aqui na diagonal e praticando. Você consegue. Ou, como eu falei, deixa 1 milímetro. Aqui eu deixei 1 milímetro. Aqui eu não deixei nada aqui, na verdade eu quebrei a madeira. Mas vou aproveitar essa farpa pra você ver. Eu tenho 1 milímetro aqui, faz de conta que isso aqui foi um corte que a gente fez errado. A gente cortou 1 milímetro pra fora da linha. Agora eu posso ficar grossa aqui e arrumando isso daqui, deixando ela retinha. Ou colocar isso aqui, nessa posição, na nossa morcinha e passar a plana aqui. Eu faço esse mesmo risco desse lado, mesmo desse lado e venho passando a plana. Acabou. Tá planado, tá aparelhado, tá retinho. Então são opções que você tem. Eu queria te trazer isso. Eu sei que existe muita encrenca com a tico-tico quando se fala em cortar reto e esquadrias, 45 graus. A gente tem a tendência a achar que vai dar certo com a régua. Eu mesmo quebrei a cabeça com isso muitos anos para compreender, porque não tinha lógica. Por que com a circular eu consigo cortar com uma régua tranquilamente, com a tico-tico eu não conseguia? Por que ela jogava de lado? Por que ela ia morrendo de lado, sempre saindo torto fora da linha? É por causa disso. Não é a base, é essa peça aqui dentro da lâmina. Esse eixo todo aqui, ela tem que ter essa mobilidade mesmo, tem que ter isso daqui para poder fazer a curva, porque se ela fosse totalmente reta e dura, na hora da curva, ela forçaria mais a máquina. Então ela tem que ter esse certo jogo lá dentro dela. Isso é obrigado a ter, não tem como fugir. Algumas terão um pouco mais, algumas terão um pouco menos.
Pessoal, foi uma aula mais rápida, mais simples. Eu queria trazer para você entender mais ou menos como é que funciona essa parte de corte reto, que é possível fazer, e é questão de você praticar. Você sabe as regras de segurança que eu sempre te ensinei. Parou de usar a tira da tomada. Você viu que eu já ia esquecendo de tirar a minha, e aí que está o perigo. Vamos manter a regra de segurança dela sempre. Segura sempre na frente, segura sempre no punho, as duas mãos, o corpo paralelo a ela aqui do lado. Vai cortando, vai olhando por aqui e vai guiando. Não tem muito segredo não. É uma máquina maravilhosa, uma máquina ótima, uma máquina excelente. Só que a gente sabe que ela não é voltada para corte reto. Ou seja, ela vai cortar reto sim. Só que ela é mais lenta, como você viu, do que a circular. E ela tem essa parte, esse jogo dentro dela, que é voltado para fazer as curvas. Porque o trabalho dela é curvas, é cortes curvados, não tem jeito. Mas é possível. Você viu que eu cortei aqui 45 graus. A esquadria pode ser a borda de uma mesa, pode ser a borda de um baú, pode ser a borda... pode ser a guarnição de uma porta. Tá aqui cortado, tá certinho, na mão, sem guia, sem nada. É prática, é questão de você praticar. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão com a gente, todos vocês que apoiam a gente, todos vocês que estão no Apoia-se, todos vocês que estão no Pix. Muito obrigado de coração. Obrigado por todas as mensagens que eu recebo de apoio, de carinho, de gentileza. Muito obrigado. Sou muito grato a Deus por ter conhecido tantas pessoas legais nesses últimos tempos. Graças ao canal, pessoas que eu ajudei, que também me ajudaram, pessoas que estão comigo, que me apoiam, que sempre estão me dando força. Eu sou muito grato por isso, vocês podem ter certeza disso. Pessoal, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.